A gestão de custos e, consequentemente, o planejamento serve para definir os valores disponíveis no projeto e, posteriormente, de gerenciar, de tratar para que esses valores não sejam ultrapassados, que eles fiquem bem próximos daquilo que foi planejado. É importante esclarecer que diferentes tipos de custos existem em um projeto. Então, algumas definições são de custo fixo e custo variável. O que é um custo fixo? É aquele custo que não muda. Por exemplo, um aluguel. Independente do que se tenha dentro de um escritório, o valor do aluguel é o mesmo, não vai variar de acordo com aquilo ali. Independente do que quantidade que vai ser produzida, o tempo de setup de uma máquina é o mesmo. Tá? Por outro lado, os custos variáveis vão ser alterados de acordo com algumas características. Por exemplo, o volume de trabalho, a matéria-prima que vai ser utilizada, os suprimentos que vão ser utilizados, eles são gastos à medida que se precisa, de acordo com o volume necessário para o projeto. Então, esse tipo de custo é um custo variável. Outra classificação dos custos é em custos diretos e custos indiretos. Um custo direto é aquele que está focado na equipe do projeto, o salário da equipe, os equipamentos comprados especificamente para fazer um projeto, os treinamentos, as viagens da equipe do projeto. Já outros custos são custos indiretos, que não podem ser esquecidos na hora de se calcular os custos de um projeto, porque senão pode levar a uma impressão de um resultado positivo, mas na prática ser um resultado negativo. Por exemplo, uma infraestrutura predial que não é especificamente o local somente onde o projeto está sendo realizado, mas uma parte da empresa precisa ser bancada pelo projeto. Diretores, equipes de apoio, áreas meio como recursos humanos, contabilidade, tudo isso aí que é utilizado pelo projeto também precisa parcialmente ser pago pelo projeto. Então, todos esses custos precisam ser incluídos na hora que se define, que se levanta os custos do projeto. Os custos do projeto, então, incluem custos associados diretamente ao projeto, treinamento material, salários, esforços, terceiros contratados para atuar no projeto. Tudo isso é custo associado diretamente ao projeto. O que mais? Os custos do gerenciamento, como nós estamos trabalhando nessa disciplina de gestão de projetos. Então, não pode ser esquecido que o gerente e outros que apoiam o gerenciamento também vão ser pagos, também são custos do projeto. Além disso, custos indiretos da gestão, das despesas de manutenção, de limpeza, de segurança, coisas desse tipo em relação à participação do projeto. E além disso, esforços de lidar com riscos, porque problemas vão acontecer e vão precisar ser tratados. E essa tratativa geralmente tem um custo embutido. Então precisa-se trabalhar adequadamente e gerenciar esses riscos até gastando recursos financeiros para isso. Quando se fala do custo do projeto, é claro que se fala do custo que acontece até o projeto ser finalizado. No entanto, quem está cuidando do projeto não pode esquecer que aquilo que vai ser feito pode ser algo permanente. Então, mesmo que eventualmente se tenha um custo a mais, mas que isso seja favorável ao produto desenvolvido, isso precisa ser analisado. Então tem que se pensar no custo do ciclo de vida daquilo que vai ser feito. E não somente fazer, entregar e poupar, fazer coisas com baixa qualidade e baixo custo, para depois o resultado do projeto não ter sucesso, não ter continuidade. Com base nas estimativas individuais de cada atividade, de cada etapa do projeto, determina-se o orçamento.
Então, o orçamento que vai ser gerenciado, que vai se tornar a linha de base de custos para o projeto, não é aquele orçamento inicial que é uma expectativa. Esse orçamento é o que a gente chama de bottom-up. O orçamento vai calcular os detalhes, cada item quanto custa para chegar no custo total do projeto. Mas na tratativa do orçamento, não deve-se simplesmente aumentar custos esperados, porque acha que se colocar um valor muito apertado, vai faltar. Cabe sim adicionar reservas, mas essas reservas devem estar associadas a problemas, a riscos que podem acontecer e que certamente alguns vão acontecer no projeto. Então é importante se colocar os custos reais e depois trabalhar para adicionar essas reservas que vão ser justamente para cobrir diferentes riscos que aconteçam no projeto. Então, antes de finalizar o orçamento, é preciso verificar restrições de custos que existam. Talvez existam limitações, por exemplo, do que pode ser gasto com capital, ou seja, com investimento, e o que pode ser gasto com custeio. Dependendo, em determinados momentos do projeto, a quantidade de recursos vai ser menor. Em outro momento, vai se ter um fluxo de caixa mais positivo. Então, tudo isso precisa ser considerado na construção do orçamento do projeto. Então, depois de fazer uma base orçamentária, definir os custos específicos de cada atividade, aí sim pode-se entrar com as reservas. A primeira reserva que é colocada é uma reserva de contingência, que é uma reserva que está vinculada aos riscos. Caso seja calculado os riscos, custos de diferentes riscos, né? Aí depois pode ser colocado no projeto um acréscimo, né, como uma reserva de contingência, que geralmente já pode ser gerenciada pelo próprio gerente do projeto, então ele tem aquele recurso para quando ele precisar, com certa facilidade, mas que não está diretamente associado às atividades, mas é uma reserva que está no projeto como um todo. Além de cobrir os custos, podem acontecer além de cobrir os custos previsíveis, podem acontecer outros tipos de custos no projeto. E também esses riscos, muitos dos riscos são previsíveis, mas outros não são. Então, apesar de ser uma parte limitada dos riscos que não são previstos, eles podem ser críticos. Então, além daqueles riscos identificados, tratados, calculados, deve-se incluir uma nova reserva, que é uma reserva de gerenciamento. Essa reserva já é uma reserva mais limitada de acesso de autoridade no gerente de projeto em termos de utilizá-la. Geralmente ela é colocada, mas o gerente de projeto tem mais dificuldade, mais justificativas que ele precisa dar para poder ter acesso a essas reservas. Então, no desenvolvimento do orçamento, o primeiro item é fazer uma estimativa de custo das atividades. Em cima dessa estimativa de custo das atividades, pode ser colocada ainda uma contingência de quanto pode se precisar a mais. Depois disso, se trabalha com os custos dos pacotes de trabalho, ou seja, quando a gente fala de estrutura analítica, a gente vai até o nível de pacotes de trabalho que ainda podem ser subdivididos em atividades. Então, o nível de atividades é mais baixo, está dentro do nível de pacotes de trabalho. Feito isso, a gente chega em um item, no segundo nível da estrutura analítica, que é chamado de contas de controle. Então, são contas que, por exemplo, uma parte para desenvolver um determinado item do projeto, e eu posso ter uma outra que vai desenvolver uma outra parte do projeto, e depois tudo isso vai ser integrado e vai dar um produto final. Então, nesse nível macro, mas que ainda não é o nível do projeto, é a chamada conta de controle. Feito isso, chega-se na linha de base dos custos.
A linha de base dos custos, então, inclui a reserva de contingência acrescentada nas atividades, na contingência, nos pacotes de trabalho. Feito isso, ainda inclui-se a reserva gerencial, que representa o orçamento total do projeto, totalizando todos esses itens aí. Além de se preocupar com o valor total, um gerente de projeto, quem está cuidando dos custos, precisa pensar no momento específico que o dinheiro vai ser disponibilizado. Porque muitas vezes aquele que banca o projeto não dá todo o dinheiro e deixa quem vai fazer o projeto e gastando assim como quer. Ele vai muitas vezes entregando os recursos à medida que ele está próximo de ser necessário. Então, é preciso se tratar bem, se planejar os momentos em que o dinheiro vai ser necessário, porque caso isso não seja previsto e se precisa de um dinheiro antes do momento planejado, pode ser que não se tenha acesso. Então, tem que se planejar não só o valor, mas o momento adequado necessário de se ter o recurso disponível.